Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, nós estamos começando mais um programa Adoração. No dia de hoje nós falaremos um pouco sobre o Espírito Santo, falaremos um pouco sobre a lei, falaremos um pouco sobre o fruto do Espírito, tema muito interessante e muito importante na nossa caminhada cristã. A gente tem agora uma breve vinheta, fica aí que eu volto já já para continuar conversando com você sobre esse tema especial. Falei que seria rápido, nós já estamos aqui no programa Adoração para falar sobre o tema que eu falei para você um pouquinho antes da vinheta. O título da mensagem, o tema da mensagem hoje é Espírito Santo versus Lei. Será que um é contra o outro? Bom, antes de nós entrarmos no tema e conversarmos sobre isso, eu quero falar para você de algo especial que nós temos aqui na Rede Novo Tempo. Se você está conectando agora, ou se você já conhece a Novo Tempo, você sabe, mas se você está se conectando agora com a gente, fique sabendo que nós aqui na Rede Novo Tempo, nós nos preocupamos muito com o seu aprendizado da Palavra de Deus. Por isso, nós temos aqui inúmeras iniciativas para que você possa estudar a Bíblia conosco, seja através de revistas, que muitas vezes nós oferecemos aqui, mas também temos a Esperança, que é a assistente bíblica virtual daqui da Rede Novo Tempo. Ela é uma instrutora bíblica que funciona ali totalmente pelo WhatsApp e você pode conversar com ela, estudar a Bíblia com ela, diversos temas tem ali. Se não me falha a memória, são algo de 20 cursos bíblicos que você pode estudar agora mesmo com a Esperança. E para fazer isso é muito simples. Você só precisa salvar o número que eu vou falar para você na sua agenda de contatos. 12982000062. Salva esse número, bota aí Esperança, você pode enviar assim: Oi Esperança. Você enviando para ela essa mensagem, ela já vai dar algumas instruções para você de como ela pode se tornar a sua instrutora bíblica virtual. Além disso, você também vai poder fazer perguntas bíblicas para ela. De repente você tem aí alguma dúvida, algo que você deseja aprender mais sobre a Bíblia, você pode enviar diretamente para a Esperança a sua dúvida bíblica, você pode pedir promessas bíblicas, ou seja, é uma ferramenta fantástica que você pode ter agora mesmo aí no seu WhatsApp e conversar com a nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança. Dado esse recado, quero agora convidar você a fechar os seus olhos, nós vamos agora fazer uma oração e entrar então nessa temática que eu já mencionei para você. Feche seus olhos e ore comigo. Querido Deus e Pai, abriremos, Senhor, a Tua palavra nesse momento e por isso, Deus, nós pedimos a Tua presença, pedimos a Tua direção e que o Senhor nos ensine para que nós possamos entender o texto bíblico segundo a Tua vontade. Nós te pedimos, Deus, por Jesus. Amém. Bom, Espírito Santo versus lei. Será que um é contra o outro? Quando nós falamos de lei, quando nós falamos de Novo Testamento, muito se diz, muito se fala que há por aí algumas ideias ou passagens bíblicas que falam, que mencionam que a lei foi abolida. É bem verdade que se você lê esses textos bíblicos fora do contexto, ouça bem o que eu estou falando, fora do contexto, pode ser que você seja levado ou levada a entender dessa maneira. Porém, quando nós entendemos, quando nós lemos os textos bíblicos dentro do seu devido contexto, considerando aquilo que está de fato sendo dito, nós percebemos que, de maneira nenhuma, os escritores bíblicos, os apóstolos, os profetas que escreveram ali a Bíblia no Novo Testamento, eles fazem menção a uma abolição dos mandamentos. Inclusive, Paulo é um desses personagens que é mencionado como sendo alguém que escreve sobre
uma já não necessidade de obedecer e guardar os mandamentos. Ou também, como nós chamamos, a lei de Deus. E eu quero então ler um desses textos com você, porque há quem diga, quando lê Gálatas, capítulo 5, dos versículos 16 a 18, que há uma certa briga, uma certa confusão entre lei e Espírito Santo, entre uma nova aliança, apesar de que aqui não se menciona a nova aliança, mas dentro de todo esse contexto, fala-se que em uma nova aliança a obediência à lei já não se faz necessária. Portanto, começaremos então lendo o que está em Gálatas, capítulo 5, dos versículos 16 a 18. Eu tenho aqui, já separado na minha Bíblia, e eu começo a leitura dizendo assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. E aqui vem a parte. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. E aí então alguns dizem, sabe, eu sou guiado pelo Espírito, e uma vez que eu sou guiado ou guiada pelo Espírito, eu já não me encontro debaixo da lei. E quando se lê e entendendo e dizendo eu já não me encontro debaixo da lei, alguém vai dizer assim, então eu não preciso obedecer à lei. A gente precisa fazer alguns questionamentos e inclusive continuar a leitura, para que se possa entender e perceber se de fato é isso que está sendo dito aqui. Claro, ele está dizendo, não estáis debaixo da lei. Isso é uma afirmação, ele está dizendo isso é verdade, está aqui na Bíblia. Mas é preciso continuar a leitura para entender. E nos versículos seguintes, aqui os versículos 19 e 20, ora, as obras da carne são conhecidas e são. E aqui ele fala das obras da carne. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Nos versículos 16 a 18 que nós lemos, ele está falando sobre a briga, a guerra entre a carne e o espírito. E ele fala que um é contra o outro e que eles não se dão bem, nem a carne não se dá bem com o espírito. Depois ele diz, e se vocês são guiados pelo Espírito Santo, se você é guiado, se você é guiada pelo Espírito Santo, você já não se encontra debaixo da lei. E aí agora ele vai nos versículos 19 e 20 e fala das características da carne. Aquele que se deixa guiar, que se deixa levar pela carne, comete esses pecados que nós lemos aqui nos versículos 19 e 20. E aí então o texto continua. Tem também o 21, nesses textos que li, também tem o 21. E agora eu quero ler com você os versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E mais uma vez ele diz, contra essas coisas não há lei. Eu quero estudar um pouco com você, então, esse trecho, de forma especial, os versículos 22 e 23, porque eles vão nos dar luz a respeito do fruto do Espírito. E uma vez que nós entendemos melhor o fruto do Espírito e todo o contexto envolvido nesse texto, nós podemos, então, entender aquilo que ele diz que já não estais debaixo da lei, ou contra tais coisas não há lei. E alguns dizem, está vendo? Já não há lei, já não existe lei. Para falar sobre o fruto do Espírito, eu preciso dizer para você que, como é um fruto, logo nós pensamos em uma árvore. Nós pensamos em uma plantação, um plantio ou alguma coisa do tipo. Bom,
Eu não sou um especialista, eu não posso dar para você conselhos sobre plantio, definitivamente não, porque até uma horta lá na minha casa, ela enfrenta grandes dificuldades, tanto comigo quanto com a minha esposa. Mas ela lida um pouquinho melhor com isso, ou melhor, ela lida bem melhor do que eu, mas ainda assim, de vez em quando a gente tem algumas perdas ali na horta que a gente tenta fazer. E isso me faz pensar no seguinte: existe um processo de crescimento e desenvolvimento, seja de um fruto, de uma verdura, seja lá o que for que você planta, existe um processo de crescimento e desenvolvimento. É necessário regar, é necessário prover os nutrientes que ela precisa, cuidar da terra. Às vezes, se a terra está muito dura, é preciso dar uma melhorada ali na terra, deixar a terra mais fofa, mais macia. Se falta nutrientes, é preciso dar nutrientes. Dependendo ali do tamanho do que você tem, você precisa podar para que ele continue crescendo e se desenvolvendo, porque se você não poda, ali interrompe o processo de crescimento. E apesar de que eu falei que eu não entendo muito, eu estou aprendendo um pouquinho. E eu sei, por exemplo, que o manjericão, quando ele começa a dar aquelas flores, você precisa podar, você precisa tirar as flores, porque se você não poda e deixa as flores crescendo ali, o manjericão vai entender que ele já chegou no ponto máximo dele, que dali para frente ele já não precisa mais se desenvolver. Por outro lado, quando já não tem as flores, quando você corta elas, ele entende que precisa continuar crescendo e se desenvolvendo e ele vai durar bem mais. Então, é um processo lento. É um processo que requer conhecimento, requer estratégia, requer que você vá, você analise, você olhe. E dependendo da árvore, são anos. Quando você planta uma verdura, uma hortaliça, você colhe com semanas, com meses. Mas quando nós falamos de fruto, quando nós falamos de uma árvore, é algo que se desenvolve ao longo do tempo. Gálatas 5, 22 e 23, que nós lemos ali, o fruto do Espírito. Fala sobre fruto, se usa essa palavra, as analogias que eu estava fazendo anteriormente, sobre crescimento, sobre podar, sobre cuidar, sobre prover os nutrientes, tudo isso que eu falei, tudo sobre a analogia que eu falei sobre o fruto, é importante ser tomado em consideração quando nós falamos, então, do fruto do Espírito, porque é a palavra que ele utiliza. E se a palavra que ele utiliza, esse é o primeiro ponto, precisamos entender um pouquinho melhor. Só que às vezes surge a dúvida, será que ele está falando de frutos ou de fruto do Espírito? Porque perceba, existe uma diferença entre uma coisa e outra. Eu vou ler novamente os versículos 22 e 23. Se eu entendo que são frutos, olha só, mas os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contei aqui 9 frutos diferentes. Então, se são 9 frutos diferentes, eu posso ter cada um deles de forma separada, de forma individual, e eu já posso dizer que eu tenho os frutos do Espírito. Pode ser que eu não tenha todos, mas eu tenho os frutos do Espírito. Parte deles, ou pelo menos um deles. Porém, quando eu entendo, e é assim que o texto bíblico fala, eu estou trazendo porque às vezes há essa dúvida se são frutos ou fruto, mas na minha tradução isso está muito claro. Mas o fruto do Espírito é, 2 pontos, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A versão que eu tenho aqui, ela já diz, mas o fruto do Espírito é. E quando ela diz que o fruto do Espírito é, ela está dizendo que existe apenas um fruto. E o que é tudo isso, então, que é falado nos versículos 22 e 23? Tudo isso que é falado é conhecido e é entendido como características desse fruto. São características de um mesmo fruto. E por serem características de um mesmo fruto, para que eu possa dizer que eu tenho o fruto do Espírito, eu preciso apresentar essas 9 características. Se eu não apresento essas 9 características,
significa que eu não tenho o fruto do Espírito. O que pode sim estar acontecendo na minha vida é que eu estou desenvolvendo essas características. E o fruto do Espírito, ele começa a crescer, ele começa a se desenvolver. Talvez ali de forma inicial embrionária, e ele vai crescendo, e ele está verde, e ele vai ficando de vez, e ele vai amadurecendo. E agora eu tenho o fruto do Espírito pronto, completo, total na minha vida. Mas não são frutos, como eu falei. É apenas um fruto que tem essas diferentes características. Eu sei que eu já li, mas eu vou voltar a ler. Eu já li algumas vezes, mas eu volto a ler essas características que são fundamentais. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Sabe, faça uma lista. Busque entender, perceber, saber quais dessas características você já desenvolveu, você já demonstra na sua vida. Se você não demonstra nenhuma, vá buscando uma a uma. Se você já demonstra algumas dessas características, busque desenvolver as demais, ao ponto que você possa olhar para esse texto bíblico e dizer: eu, graças a Deus, tenho o fruto do Espírito em minha vida. Sabe, quando eu leio essas características, eu entendo que, de uma forma bem análoga, fazendo uma analogia, quando ele está citando isso, ele vai dando essas características e quando os leitores iniciais leram isso, eles iam observando e pensando: será que eu já tenho essa? Será que eu não tenho essa? Será que eu tenho essas características? E sabe, eu vou falar aqui para você algumas características. Pense em algo que ele é grande. Ele tem um formato ovalado. Dentro, o que a gente chama de polpa, ou alguns chamam de carne, é amarelada. A casca, a pele, ela pode ser esverdeada, ela pode ser um pouco rosada, pode ser amarelada, vai depender do tipo. Não sei se você já pegou, o caroço é um caroço grande. Não sei se você já conseguiu aí entender qual é ou que fruta que eu estou descrevendo para você. Estou descrevendo a manga. A manga é uma fruta grande, doce, gostosa, de polpa amarela, aquela casca esverdeada ou avermelhada. E à medida que eu vou descrevendo isso, quando eu só digo assim, olha, é grande. Se eu disser, é uma fruta e é grande. Você pode pensar em melancia, você pode pensar em mamão, melão, você pode pensar em jaca, você pode pensar em várias frutas, porque eu disse é grande. Só que eu fui dando outras características. Mas a polpa é amarela. E você agora já começa a descartar outras frutas. Você diz, se a polpa é amarela, já não pode ser melancia, já não pode ser a jaca. E aí você vai descartando. E à medida que você vai percebendo e vendo mais características, vai ficando mais próximo, mais próximo, mais próximo, e você consegue então descobrir, você consegue entender de que fruta eu estou falando. A mesma coisa acontece com o fruto do Espírito. Porque quando eu quando eu desenvolvo em minha vida apenas uma dessas características desse fruto, quando eu desenvolvo apenas uma delas, as pessoas podem perceber, mas ainda fica algo muito genérico. Mas à medida que você vai desenvolvendo mais essas características em sua vida, as pessoas ao redor, aqueles que convivem com você, podem observar e entender: nossa, como a fulana tem mudado. Como ele ou ela tem desenvolvido características de uma boa pessoa. E assim como as características, quando a fruta que eu descrevo tem todas as características, você consegue identificar. Quando alguém tem todas as características, ou pelo menos a maioria delas, e está em processo de desenvolvimento das demais características, de longe alguém consegue olhar e dizer: esse tem o fruto do Espírito.
Essa é uma pessoa em quem nós podemos confiar. Essa é uma pessoa que, de fato, busca um bom relacionamento com Deus. Você quer ser reconhecido ou reconhecida como alguém que tem essas características? Como alguém que alguém olha e diz assim, ele e ela, de fato, têm o fruto do Espírito. Sabe, quando ele fala também dessas características, eu penso que ele dá as características e diz assim, contra essas coisas não há lei. É assim que ele fala. E aí eu fico pensando mais ou menos assim, em uma analogia muito limitada, reconheço, mas eu penso ele dizendo mais ou menos assim, ó. Mas a manga é gostosa, saudável, doce, amarela, grande, e termina dizendo, contra essas coisas não há fome. O que ele está fazendo, ou o que eu estou fazendo com essa analogia, é dizendo assim, quando eu vejo algo, quando eu vejo uma fruta com essas características, não há fome, porque eu posso agora olhar para ela, eu posso comer essa fruta, e se eu tinha fome, essa fome passa. E quando ele fala não há lei, não é que ele está dizendo que, por isso eu falei, é uma analogia limitada, mas ela ajuda a entender um pouco, ela de forma didática, ela ajuda a compreender um pouco. O que ele está dizendo é o seguinte, contra essas coisas, não há lei que vá contra isso. Vou exemplificar melhor. Se alguém comete um crime, digamos que alguém mata uma pessoa. Se alguém comete um crime, contra essa pessoa existe uma lei. Agora, digamos que você viveu e vive toda a sua vida obedecendo às leis do país. Você viveu toda a sua vida de forma reta. Há alguma lei contra você? Todas estão a seu favor. Não há lei contra você. O que o apóstolo está dizendo é que aqueles que são guiados pelo Espírito, não há uma condenação para eles em relação à lei. E quando eles falam não estão debaixo da lei, o que ele está dizendo é que aqueles que têm o Espírito Santo, eles também não recebem a condenação que é concedida pela lei. Porque quando alguém está preso, ele está preso debaixo da lei e há características, há regras. Há ali leis que dizem por tal crime, tantos anos de cadeia ou pagar uma pensão, não sei. Mas existem características, existem normativas que dizem, debaixo da lei, essas informações aqui são relevantes para que quando alguém não cumpra, isso precisa ser cumprido. Quando alguém desobedece à lei, essas informações precisam ser cumpridas. São características sobre aquilo que é a condenação. Na universidade onde eu estudei, existia um código de conduta. E a pessoa responsável pela área que cuidava da conduta universitária, uma vez fez um culto lá na universidade. E ele dizia assim, mostrando o código de conduta. Vocês estão vendo esse código de conduta que eu tenho em minhas mãos? Aí na outra mão ele colocava a Bíblia. E colocava o código de conduta e a Bíblia. E ele dizia assim, aqueles que obedecem esse código de conduta podem se esquecer desse. Aqueles que obedecem a Bíblia podem se esquecer desse daqui. Por que ele dizia isso? Porque a Bíblia tem todas as diretrizes para que eu possa viver de forma harmônica, de forma respeitosa. O código de conduta da universidade estava todo pautado na Bíblia. E ele dizia, e se você segue a Bíblia, em nenhum momento você vai sofrer as punições que são dadas àqueles que desobedecem ao código de conduta. Você não precisa nem ler o código de conduta se você vai seguir apenas a Bíblia. E é claro que o seguir a Bíblia requer estudar, requer ler, requer fazer esforço para que você consiga obedecer às normativas bíblicas e não à carne. E aqui, o que Paulo está dizendo é o seguinte, se você tem o fruto do Espírito, não há lei que possa condenar você.
Porque para ter o fruto do Espírito, lembra da analogia que eu fiz? É necessário crescimento, é necessário tempo, amadurecimento, é necessário cuidar, cultivar, podar. E tudo isso nessas palavras, essas analogias que eu estou fazendo, quando são conectadas à Bíblia, todas elas estão relacionadas a você ler, estudar, se aprofundar, orar, se comunicar com Deus. Pedir que Ele, cada dia, coloque o caráter dEle em você. E quando isso acontece, quando Ele deposita, quando Ele coloca em você o caráter de Cristo, você não precisa se preocupar com a lei. Não porque ela não exista, mas porque ela não estará contra você. Pelo contrário, você não vai desobedecê-la, você não vai conflitar com ela. E se você observa lá os versículos 19, 20 e 21 que eu li, todas aquelas características de concupiscência, imoralidade e tantas outras características que foram lidas, todas elas, de alguma forma, ferem a lei de Deus. E para essas pessoas, há uma lei contra elas. A lógica aqui ela é bem simples. Se tenho as características do Espírito, o cumprimento da lei será natural em minha vida. Se você tem o fruto, se você tem as características do Espírito, se você tem o fruto do Espírito em sua vida, o cumprimento, o obedecimento da lei de Deus será natural na sua vida. E quando esse cumprimento, quando você obedece à lei de forma natural em sua vida, você não precisa ficar se perguntando e pensando o tempo todo, será que isso é pecado? Será que isso não é pecado? Porque quem age em você, por você, com você, através de você, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando ele habita em você, habita também um espírito de obediência. Sabe, essa palavra, ela não é uma palavra já muito querida pelas pessoas. Já não se quer mais falar de obediência, já não se quer mais falar de respeito, até mesmo em púlpitos já não se fala mais de obediência. Mas eu não vejo nenhum exemplo de cristão, de personagem bíblico que serve e teme a Deus, que não tenha sido obediente. E nos inúmeros versículos que Paulo fala sobre uma possível contradição em relação a já não existir mais lei, já não haver necessidade, que já não estamos debaixo do aio da lei, sempre nesse mesmo contexto, ele vai explicar aquilo que ele está dizendo. E ele vai dizer assim, olha, a lei ela continua sendo válida. Nós não anulamos a lei pela fé de forma nenhuma. Pelo contrário, nós reafirmamos a lei. Paulo disse isso. Quando se fala de nova aliança, de Novo Testamento, alguns dizem, a lei foi abolida. A lei não foi abolida. De forma nenhuma a lei foi abolida. O Espírito não é contra a lei. O Espírito anda junto com a lei. Tanto é que ele diz que quando você tem o fruto do Espírito, a lei será um cumprimento natural em sua vida e não há nada que possa culpar ou condenar você. Você quer desenvolver o fruto do Espírito na sua vida? Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor nosso Deus e eterno Pai, te pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude a desenvolver as características do fruto do Espírito, de forma tal, Senhor, que quando alguém olhar para nós, possa identificar e perceber que somos pessoas diferentes, que agimos guiados pelo Teu Santo Espírito e que assim, Deus, já não haja lei contra nós. Te pedimos por Jesus. Amém.